Então vamos falar aqui nesse vídeo sobre a inteligência de Cristo diante da ditadura do preconceito. Olá pessoal, paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Seja bem-vindo se você é novo e assiste até o final. Claro, né gente, quem nunca teve um preconceito? Quem nunca, agiu de maneira errada uma vez na vida? Levante a mão. Eu já, sim. Mas conforme o tempo, a gente vai aprendendo, crescendo, amadurecendo, e conforme a gente vai lendo mais a Bíblia, a palavra do Senhor, conhecendo mais o Senhor Jesus, a gente vai entendendo as coisas, aprendendo mais as coisas, e colocando em prática, glória a Deus, as coisas que o Senhor Jesus fez também, nos manda fazer. A diferença, a luz do mundo. Somos todos falhos, falhamos, não somos perfeitos, só o Senhor Jesus é perfeito e santo, mas a cada dia temos que buscar o melhor, a melhorar mais, a errar menos, entendeu? A não praticar mais aquilo que a gente praticava, apagando mais o erro, mais a sujeira, entendeu? Limpando mais. Esse texto aqui, que tava lendo nesse livro aqui, o Mestre dos Mestres, Jesus, o maior educador da história, gente, é incrível. Olha aqui sobre isso, e nesse vídeo eu quero falar só algumas coisas, eu vou pegar só algumas coisas daqui do livro e passar pra vocês, tá bom? Pra que vocês venham refletir também, pensar assim, poxa, eu preciso mudar, eu tenho que mudar meu ponto de vista, meus pensamentos, controlar eles, pedir ajuda pelo Espírito Santo de Deus, que Ele nos ajuda sim, quando nós nos esforçamos, para buscar Ele. Com certeza o Senhor Jesus vem, nos ajuda, nos ensina, nos instrui tudo certinho, nos capacita para cada coisa, também o chamado que Ele nos fez. Glória a Deus, que Ele tem para você e para mim. Lembre-se também que isso é questão de livre-arbítrio, O Senhor Jesus, Ele falou que nada não é por força nem violência, mas é pelo seu livre-arbítrio, por sua escolha. O preconceito está intimamente ligado à construção de pensamentos. Escute só isso. Toda vez que nos defrontamos com algum estímulo, fazemos automaticamente a leitura da memória e construímos pensamentos que contêm preconceitos sobre esse estímulo. Por exemplo, quando estamos diante do comportamento de alguém, usamos a memória e produzimos um preconceito sobre esse comportamento. Assim, frequentemente temos um conceito prévio dos estímulos que observamos e por isso os consideramos corretos, imorais, inadequados, belos, feios, etc. Aqui reside um grande problema. Aí começa um grande problema, gente. Qual que é? A utilização, a aplicação da memória, que gera um preconceito ao vermos, entendeu? Algo ou alguém. E isso nós não podemos deixar acontecer, porque senão automaticamente vamos estar debaixo, sob o controle absoluto, entendeu? Não devemos ser assim, porque senão vamos deixar a inteligência apagar da nossa mente, E automaticamente vamos também parar de pensar, vamos ter mente fechada. Como diz aqui, nos fechamos para outras possibilidades de pensar. Isso é errado, gente? Fiquei pensando nisso, lendo. Nossa, gente, que interessante. Achei muito interessante esse assunto aqui e com isso eu tô aprendendo também, Isso eu deixei pra mim, eu tô guardando no meu coração, E eu sempre peço ao Senhor Jesus pra me ajudar a mudar, porque isso poxa, é errado, é feio isso. Olha só, depois aqui você vai ouvir um exemplo do Senhor Jesus, um simples exemplo, gente, mas tão lindo e chamativo também. Olha só isso, quando vivemos sob a ditadura do preconceito, aprisionamos o pensamento, criamos verdades que não são verdades e nos tornamos radicais. Olha só, gente, do mesmo modo, se um cientista ou se um professor, se um executivo ou pai, um jornalista vê o mundo da forma deles, o mundo não contidos nos preconceitos dele em sua memória, pode estar sob a ditadura do preconceito, ainda que não tenha consciência disso. Gente, as pessoas que vivem sob a ditadura do preconceito não apenas podem violar os direitos dos outros e travar seu desempenho intelectual, como também ferir suas próprias emoções e experimentar uma fonte de angústia. Estão sempre punindo e exigindo de si mesmo um perfeccionismo inatingível. Os preconceitos estão contidos na memória, mas se não aprendemos a nos interiorizar e aplicar a arte da dúvida e da crítica neles,
podemos nos tornar autoritários, agressivos, violar tanto os direitos dos outros como os nossos. Porque nossa maneira de pensar é às vezes radical e inquestionável. Porque nos comportamos como semideuses. Raciocinamos como seres absolutos, que não duvidam do que pensam, que não se reciclam. Como Cristo lidava com a ditadura do preconceito? Ele era uma pessoa tolerante, sem preconceito, conseguia compreender e valorizar o ser humano independentemente da sua moralidade, dos seus erros, das suas histórias. A biografia de Jesus evidenciam que ele era uma pessoa aberta e inclusiva. Não classificava as pessoas, ninguém era indigno de se relacionar com ele, por pior que fosse seu passado. Os fariseus e os escribas, na época de Cristo, eram especialistas na ditadura do preconceito. E eles falavam, pregavam, era tipo um servos de Deus, mas não, eram hipócritas, Para eles, suas verdades eram eternas de pensar, viviam num cárcere intelectual, não usavam a arte da dúvida contra seus preconceitos para se esvaziar intelectualmente e se abrirem para outras possibilidades de pensar. Por isso, não podiam aceitar alguém como Jesus, que derrubava todos os dogmas da época e introduzia uma nova maneira de ver a vida e compreender o mundo. Infelizmente, não vou conseguir ler tudo assim o resto. Vejamos o exemplo de como Cristo lidava com a ditadura do preconceito. Havia uma mulher samaritana cuja moral era considerada da pior qualidade. Ela vivera uma história incomum, totalmente fora dos padrões éticos da sua sociedade. Teve tantos maridos, 5, que talvez tenha batido recorde na sua época. Era uma pessoa infeliz, insatisfeita. Sua necessidade contínua de mudar de parceiro sexual era uma evidência clara da sua dificuldade de sentir prazer, pois ninguém a completava. As relações interpessoais que construía eram frágeis e sem raízes. Era angustiada interiormente e rejeitada exteriormente. Os próprios samaritanos provavelmente desviavam o olhar dela. Entretanto, um dia, algo inesperado aconteceu. Quando ela estava tirando água de um poço, apareceu uma pessoa no calor do dia e mudou a história de sua vida. Cristo surgiu naquele momento e, para o espanto da mulher, travou um diálogo com ela em que a considerou de maneira especial como um ser humano digno do maior respeito. Detalhe, os judeus puros rejeitavam os samaritanos impuros, que está em João 4:11, que havia uma divisão entre eles sobre isso. Os samaritanos não reconheciam Jerusalém como centro de adoração a Deus. A mistura racial dos samaritanos e o seu desprezo pelos dogmas religiosos eram insuportáveis para os judeus. A discriminação contra os samaritanos era tão drástica que quando os judeus queriam ofender a origem de uma pessoa, a chamavam de samaritano. E olha só, quando Cristo apareceu diante daquela mulher, ela tinha plena consciência da discriminação dos judeus e esperava que ele, sendo um judeu puro, certamente a rejeitasse, não lhe dirigisse uma palavra. Porém, ele começou a dialogar longamente com ela. A mulher ficou impressionada com sua atitude e ninguém conseguia entender como ele rompera uma discriminação tão cristalizada. Jesus teve um diálogo profundo, elegante e acolhedor com a samaritana. Não apenas rompeu a ditadura do preconceito racial, mas também a do preconceito moral. Para ele, aquela mulher era, acima de tudo, um ser humano, independentemente da sua raça e da sua moral. Dificilmente alguém foi tão acolhedor com pessoas consideradas tão indignas. E por isso Jesus veio aqui, gente, quebrou todos os tipos de religião e discriminação, que havia naquele tempo, naquela época, porque todos rejeitavam ela, desprezavam, nem chegavam perto. Mas Jesus veio e fez uma grande diferença, um grande exemplo, veio mostrar que ele é o Cristo, que ele veio para mudar as pessoas, interiormente até exteriormente. Quando ele perguntou por seu marido, ela respondeu que não tinha marido. Jesus elogiou a sua franqueza, a sua honestidade e comentou que ela tivera 5 maridos e que o homem com quem vivia não era seu marido. Que homem é esse que no caos da moralidade é capaz de exaltar as pessoas? Ele a intrigou a dizer que o poço que ela estava pegando a água ia saciar ela por um pouco de tempo, mas a fonte de água que ele tinha iria saciá-la, ela, para sempre, Nunca mais teria sede. Realmente seu discurso foi perturbador e incomum. A samaritana ficou extasiada. A gentileza e a proposta insuscitada de Cristo.
Isso era demais para uma pessoa tão discriminada socialmente. Talvez alguém nunca tivesse dado atenção, né, e se preocupado com a sua felicidade. Todos a julgavam por seu comportamento, mas ninguém chegava nem nela o que se passava no íntimo dela. Por isso, por causa desse ato, ela se esqueceu da água física, né, e foi correndo para a aldeia onde ela morava, contando, né, a sua história e para as pessoas sobre ele, sobre Jesus, que havia contado a história dela ali e que ele era o Cristo, né, que havia de vir a Israel. Parecia que a solidão, a angústia, o isolamento que a encarceravam e geravam uma intensa sede psíquica foram rompidos depois disso. Há um princípio interessante, sofisticado, que é verdade, gente, todas as pessoas que estavam íntimas de Cristo perdiam espontaneamente o medo de assumir a sua história, se interiorizavam e se tornavam fortes em reconhecer suas fragilidades, o que as deixava emocionalmente saudáveis. Samaritana dizia a todos que havia encontrado alguém que falara sobre a sua história de vida, né, que está em João 4:28 ao 30. E dizia que ele era o Cristo que devia vir ao mundo, Cristo esperado por Israel. Nessa passagem ele não fez nenhum milagre, porém teve gestos profundos e sublimes. Rompeu a ditadura do preconceito, destruiu toda forma de discriminação, considerou o ser humano especial, independentemente da sua história, da sua moral, dos seus erros, da sua raça.